O Planalto de Gizé, Egito. Aqui, no deserto, na região do Cairo, encontra-se a Grande Pirâmide de Khufu. 4.500 anos atrás, ela era a mais alta e mais impressionante estrutura da Terra feita pelo homem. Mas exatamente como e por que a pirâmide foi construída ainda é um mistério. A Grande Pirâmide é o lugar mais maravilhoso da Terra. E quando você fica em frente a ela, você é confrontado com o grande mistério de todos os tempos. Quem construiu esse lugar? Como ele pode ter sido construído? Por que ainda está inteiro? E então, quando você entra nela, você tem a sensação de que está nas mãos de uma inteligência extraordinária. É uma estrutura que tem 146 metros de altura e que cobre 13 acres. Existem 2,5 milhões de blocos de pedra. Os mais pesados pesam 70 toneladas. Eles extraíram milhares de toneladas de granito a 800 quilômetros de distância. É uma estrutura impressionante. Para mim, a coisa mais intrigante desse projeto é a sua escala. Se você quer construir uma tumba, tudo bem, mas por que fazê-la com 146 metros de altura e por que usar 2,5 milhões de blocos de pedra com uma massa total de 6 milhões de toneladas? Os arqueólogos atuais teorizam que a Grande Pirâmide foi construída em algum momento por volta de 2500 a.C. para ser a câmara fúnebre do faraó Khufu. Mas essa teoria ainda precisa ser provada. E o debate entre vários pesquisadores sobre quem ou quais propósitos da construção da estrutura ainda continuam. É dito que a Grande Pirâmide era um túmulo para o faraó. Mas nunca foi encontrado um corpo dentro da Grande Pirâmide. Nós encontramos pirâmides na década de 50 e egiptologistas respeitados descobriram que a tumba estava selada e que o sarcófago estava intacto. E lá dentro não havia um corpo. Não havia um cadáver, não havia nem mesmo um caixão. E então, por causa disso, a ideia de que ladrões foram responsáveis por isso de alguma maneira não faz mais sentido. É preciso haver um motivo para elas estarem ali. E elas precisaram de uma tremenda quantidade de recursos. E se não para um líder reverenciado, elas devem ter tido algum benefício para a civilização que as construiu. Assim, temos toda essa controvérsia. Ninguém sabe por que os nossos ancestrais construíram pirâmides. Mas se as pirâmides de Gizé não foram feitas para os restos dos faraós mortos, então por que esses enormes monumentos foram construídos? Pode haver uma conexão entre a pirâmide de Khufu e outras pirâmides ao redor do mundo? Uma conexão que foi perdida no tempo? Ou é possível que os construtores dessas maravilhas da engenharia tiveram inspiração de outros mundos, como sugerido por teóricos do antigo astronauta? Tanto os maias quanto os egípcios têm lendas de que deuses vieram para a Terra e deram para eles instruções para construírem as pirâmides. Por exemplo, com os egípcios, o famoso deus Tote, que é conhecido como o arquiteto do universo. Foi quem, teoricamente, projetou todo o complexo de pirâmides em Gizé. Imhotep, a pessoa que foi responsável pela primeira pirâmide, na verdade disse que recebeu essas informações dos deuses. Não foi como se Deus aparecesse para ele e o ensinasse, mas ele foi capaz de acessar essas informações através de um setor diferente e, a partir dele, começou o processo de construção da pirâmide. O fato de diferentes culturas ao redor do planeta terem essas estruturas similares é algo incompreensível. Eu não sei como a humanidade decidiu construir esses objetos em formato de pirâmides, a menos que tenham recebido ordens e tenham recebido diagramas. As estruturas são inacreditavelmente perfeitas. Você precisa chegar à conclusão de que é muito possível que extraterrestres viram essa civilização, passaram seu conhecimento e foram embora.
É possível que as milhares de pirâmides encontradas por todo o mundo tenham uma conexão extraterrestre, assim como os teóricos do antigo astronauta pensam. Talvez mais provas possam ser encontradas ao se olhar as pirâmides não do chão, mas do alto. Egito, 1940. Enquanto voava sobre o Planalto de Gizé, um piloto da Força Aérea Britânica fotografou uma das características mais incríveis da Grande Pirâmide. A estrutura, na verdade, tem 8 lados ao invés de 4. Esse confuso fenômeno só é perceptível em certa altitude no início e fim dos equinócios de primavera e outono, quando o Sol forma sombras na pirâmide que revelam sua construção de 8 lados ligeiramente côncava. Esse é um show de luzes, e os ancestrais que a construíram sabiam que alguma coisa visualmente espetacular seria vista nessas importantes datas do calendário. Nós percebemos que quem quer que tenha construído isso tinha consciência do ciclo solar. E nós também sabemos que a pessoa que a construiu tinha uma extraordinária compreensão da matemática. Todas essas coisas deixam claro que, de todas as pirâmides, a Grande Pirâmide realmente é de um tipo único. Porque o real formato da Grande Pirâmide só é visível do ar e durante o equinócio. E como foi que os homens antigos criaram um projeto intrincado que só é exposto 2 vezes por ano e só pode ser visto do céu? Os teóricos do antigo astronauta acreditam que pistas podem ser encontradas a partir de um exame das características geográficas e arquitetônicas únicas dessa enorme estrutura. De acordo com estudiosos, a Grande Pirâmide foi construída no que é considerado como o centro de toda a massa terrestre da Terra. A enorme estrutura está quase perfeitamente alinhada com o norte magnético. Dentro da pirâmide, os projetistas acrescentaram pequenos poços alinhados com 2 constelações específicas, Órion e Sírius. Os 4 poços não só estão alinhados perfeitamente com os eixos norte e sul, mas um dos poços também aponta diretamente para o cinturão de Órion. Os cientistas atuais acreditam que esses poços só foram usados como uma ventilação durante sua construção. Mas é possível que existam outros motivos para eles estarem alinhados com as estrelas? Costumavam chamá-lo de Poço do Céu da Grande Pirâmide. Agora é conhecido como um poço estelar. É dito que ele foi orientado pela passagem do cinturão de Órion. E pensa-se que ele representou a transição da alma de volta à sua origem. Existem muitas coisas que sugerem que essa correlação não é uma coincidência. Nós sabemos que os antigos construtores das pirâmides acreditavam que o rei iria se tornar uma estrela em Órion. Poderiam as antigas civilizações ao redor do mundo saberem dos poderes das pirâmides há centenas de milhares de anos? A localização das pirâmides é muito interessante, pois elas parecem estar colocadas onde está a energia. Eu acho que os antigos entendiam isso muito bem, mas também estavam mapeando o planeta ao mesmo tempo. Então elas são estruturas com mais de um propósito. E foram deixadas ali para as futuras gerações utilizarem. E elas codificam um enorme conhecimento de matemática e geometria, dos quais nós só estamos começando a entender a natureza agora. Se você tem certas energias subterrâneas, depois que você coloca a pirâmide em cima delas e usa a pirâmide como acessório, isso pode multiplicar esses efeitos energéticos em 10 ou 50 vezes. E então você tem máquinas de energia perfeitas. A palavra pirâmide vem dos antigos gregos e significa fogo no centro. Os antigos gregos acreditavam que o formato geométrico das pirâmides concentrava a energia cósmica e que as pirâmides em todo o mundo eram um tipo de coletores de energia. É possível que as pirâmides da Terra estejam conectadas não simplesmente pelo formato, mas pelo propósito.
Talvez sendo parte de um plano extraterrestre? As pessoas antigas estavam todas construindo essas mesmas pirâmides, porque elas eram uma maneira para eles utilizarem as energias naturais da Terra. E você precisa pensar que quem quer que esteja se guiando por uma precisa rede de pirâmides, com certeza deve ser de uma cultura muito avançada, provavelmente extraterrestre. Sobre tudo isso, eu só tenho uma simples pergunta. Onde estão esses diagramas? Se tudo isso era tão incrivelmente importante, então, por que não pensaríamos que talvez exista pelo menos um registro de algum tipo de diagrama? E a realidade é que não existe nenhum diagrama. Por quê? Pode ser porque os diagramas desapareceram? Pirâmides interconectadas pelo projeto transformando o poder eletromagnético da Terra e servindo como portais para viajantes extraterrestres. É realmente possível que as antigas pirâmides sejam parte de uma tecnologia avançada e talvez alienígena? Uma que nós ainda não descobrimos. Caso verdade, o que acontecerá quando esses segredos forem revelados? A humanidade está finalmente pronta para a verdade.